descobriu que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. Esse cara enfiou a colher na comida da mulher e ela saiu correndo. Ninguém entendeu nada. Mas isso acontece porque na Coreia, se o cara coloca a colher dentro da comida da mulher, significa que ele quer casar com ela. E aí ela vai pra fora olhar o céu. E se tiver sol, significa que eles realmente vão casar. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos. E todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir. Até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando. E uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos. E todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir. Até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando. E uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Essa pegadinha foi longe demais. Em 1974, as pessoas de uma cidade acordaram e viram uma fumaça preta saindo de dentro de um vulcão. Não tinha erupção lá há mais de 400 anos. E todo mundo tinha certeza que um desastre ia acontecer. A cidade inteira correu pras ruas, largou suas casas e começou a se despedir. Até que as autoridades foram investigar. E quando olharam dentro do vulcão, encontraram vários pneus queimando. E uma placa escrito Feliz 1º de Abril. Porque 1% da bateria parece que nunca acaba. Deixar o celular descarregar até 0% pode estragar a bateria. Por isso, as empresas de celular fazem de tudo pra você não deixar isso acontecer. Então, o seu celular mostra que tá em 1% bem antes de realmente tá, pra te dar mais tempo de carregar antes do celular morrer. É assim que uma máquina de vendas funciona. Quando você coloca a moeda, um laser vai medir o tamanho e tipo de metal, pra entender exatamente quanto você colocou. Aí, quando você digita o número do que quer comprar, um computador dentro da máquina empurra a comida pra frente até ela cair. E se nada cair, um sensor percebe e devolve a sua moeda. Essa cama salva sua vida num terremoto. Assim que ela percebe o chão tremendo, ela ativa e se abre, te jogando numa caixa de metal que te protege, mas que não é completamente fechada. Tem buracos pra você respirar, além de dentro ter comidas, bebidas e várias coisas pra você sobreviver por dias. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada pra torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado pra substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado e ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. Produtos que só deram certo porque as pessoas usaram errado. O Listerine foi inventado como limpador de chão, até que em 1920 as pessoas que tinham medo de ter bafo começaram a fazer gargarejo com ele. Aí mudaram a fórmula e virou o que a gente conhece. A esteira foi inventada pra torturar prisioneiros. Eles precisavam andar nelas por até 6 horas seguidas sem pausa, até o dia que acharam uma boa ideia botar isso nas academias. Por fim, o chiclete foi inventado pra substituir a borracha que a gente usa na escola. Só que deu meio errado e ninguém comprou. Aí botaram açúcar, corante e virou o que a gente conhece. E se você só comesse McDonald's pelo resto da sua vida? Esse cara resolveu comer só Big Mac no café da manhã, almoço e janta todo dia. Nos primeiros dias, ele tava bem feliz, obviamente. Mas aos poucos, ele começou a ficar com enjoo, cansado e até triste. Mas ele continuou comendo, porque só tinha vontade de comer.
comer o lanche. Depois de só 30 dias, ele engordou 11 quilos. O fígado começou a dar pau. O colesterol subiu muito e os médicos obrigaram ele a parar, porque senão ele ia de vala. Quem que dá esse nome pro seu filho? No Brasil, 188 pessoas se chamam Joelho, enquanto 1.148 se chamam Senhorinha. Drogas. 26 pessoas se chamam Drogas. Carne também é um nome popular, registrado 30 vezes. Oceano foi registrado 157 vezes e é o nome mais normal dessa lista. Fora o nome normal, que foi usado 52 vezes. Samba virou o nome de 21 bebês. E argentino, de 874. Se você achar um mar de leite, não beba. Isso, na verdade, é água, que tá tão cheia de minerais que fica opaca e branca. E que, apesar de parecer leite, faz muito mal se você beber. Mas então, como essas pessoas fazem esses vídeos bebendo? Do lado do lago tem uma torneira com leite real pra você poder fazer essas gracinhas. Duvidaram que esse menino conseguia jogar o avião de papel dentro do gol. Então, no meio do jogo, ele tacou o negócio no estádio. Aos poucos, toda a arquibancada começou a prestar mais atenção no aviãozinho do que na bola. E todo mundo tava torcendo pra ele conseguir cumprir o desafio. Aos poucos, ele ia avançando, avançando e avançando. Mas também parecia que tava indo cada vez mais devagar. E foi chegando perto até que... Gol! E se você pintar um quarto inteiro com a tinta mais preta do mundo? Essa tinta é tão preta que qualquer coisa que você pinte com ela fica parecendo um objeto 2D. Mas então, como fica um quarto com todas as paredes pintadas dessa cor? Esse cara testou e começou a pintar. Pra ela ficar o mais escura possível, ele precisou passar várias camadas. E horas depois, o quarto mais escuro do mundo ficou assim, preto. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte. Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. O que realmente acontece quando você joga sua moeda numa fonte? Muita gente acha que as moedas ficam ali pra sempre, mas a maioria das cidades recolhem ela uma vez por semana ou por mês. Só que em lugares mais famosos, como a Fontana de Trevi, toda noite, quando os turistas vão embora, uma empresa usa uma mangueira especial pra sugar todas as moedas. E por dia isso dá 25 mil reais. Depois eles secam, pesam e contam o dinheiro. Mas o que acontece com ele? Ele não fica pro governo, e sim é doado pra caridade. Ela colocou um ovo na torneira e ele ficou flutuando parado. Como que isso funciona? Esse cara resolveu testar. E realmente, o ovo ficou parado flutuando, até ele desligar a torneira. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você passar nessa rua, uma bolinha vai bater na sua cabeça. Nesse lugar da Polônia, toda hora cai uma bolinha de tênis misteriosa. Todo mundo que passa ali fica super confuso, porque do nada é atingido pelo negócio que parece ter caído do céu. Por vários dias, as pessoas tinham medo de passar ali, até olharem pra cima e desvendarem o mistério. Um cachorrinho que entendeu que se jogar a bolinha na rua, os estranhos que passarem vão jogar ela pra cima de volta e brincar com ele. Se você vê uma piscina assim, nunca nade, porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito pra uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você
vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Se você vê uma piscina assim, nunca nade. Porque piscinas assim e lagos parados são um ambiente perfeito para uma ameba comedora de cérebros, que chama Naegleria fowleri. Quando você mergulha, a água com a ameba entra no seu nariz e chega no seu cérebro. Os sintomas aparecem depois de alguns dias, e são febre, dor de cabeça e vômito. E isso é fatal 99% das vezes, então não pula aí! Esse cara treinou seu gato e cachorro pra tocarem piano. Ele toca algumas teclas enquanto direciona perfeitamente onde o cachorro tem que colocar a cabeça. E aí ele toca um acorde sozinho. A única coisa que eu não entendi é como que o gato sabe o que ele precisa fazer.